Liturgia da Palavra, aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade que nos orienta todos os dias e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade, porque o nosso caminho, como nós sempre sabemos, é um caminho difícil na verdade, porém sabemos onde o caminho vai chegar. E hoje a igreja lembra a memória e a festa de Santa Inês, Virgem e Mártir. Por isso a igreja se veste de vermelho, porque é uma mártir, ou seja, uma pessoa que deu a vida, deu testemunho derramando seu sangue em favor de Cristo, em favor do amor a Cristo, amor à igreja. Esta é uma virgem sábia, do número das prudentes, que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Inês nasceu na Itália no final do terceiro século e com apenas 12 anos de idade foi martirizada em defesa da fé e da sua virgindade. Seu nome está incluído na primeira oração eucarística, conhecida como Cano Romano. Em comunhão com essa jovem mártir, peçamos ao Senhor a pureza de coração. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 25, ao capítulo 8, verso 6. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes, sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. Tema mais importante da nossa exposição é este. Temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Reze comigo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Conferir, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Conferir, Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoem de todos os nossos pecados. Reflexão, um momento em que a igreja celebra a festa, a memória de uma Virgem Mártir. Quem é? Falamos no início, Santa Inês. Santa Inês hoje faz com que a igreja tenha um olhar justamente do significado do que é seguir Jesus. A igreja se veste de vermelho para chamar a atenção. Celebramos a festa de uma Virgem sábia, de uma virgem prudente, como Jesus mencionou no Evangelho, que foi capaz de ser vigilante até a sua morte, foi ao encontro de Cristo com a lâmpada acesa, vamos dizer assim. Inês nasceu na Itália no final do terceiro século e com apenas 12 anos de idade foi martirizada. Veja a idade, 12 anos de idade.
foi martirizado em defesa da fé e da sua virgindade. Seu nome está incluído na primeira oração eucarística, conhecida como Cânon Romano. E vamos fazer, em comunhão com essa jovem mártir, a nossa revisão de vida, como está sendo o meu trabalho de evangelização, como tenho assumido minha vocação, como está o encaminhamento da minha conversão. A conversão é um passo decisivo que nós temos que dar para Deus. Tenho dado esse passo decisivo para a minha conversão? Ou estou desconsiderando o tempo que Deus me dá para esse tempo de conversão? Vamos pedir ao Senhor que Deus nos dê esse tempo para hoje meditarmos sobre nossa conversão, sobre o passo da nossa conversão. Peçamos ao Senhor a pureza de coração, como dessa virgem, para que Deus nos dê essa pureza. Uma virgem de 12 anos de idade, uma criança, adolescente, mostrou para nós, adultos, o significado de ser cristão. Muitas vezes nós caminhamos numa longa caminhada e ainda não entendemos o nosso chamado. Uma criança de 12 anos entendeu o seu chamado, respondeu o seu chamado, foi capaz de dar seu sangue, dar sua vida, para não negar a sua fé em Jesus Cristo, não negar o seu comprometimento com Deus, com a morada celeste, com o repouso celeste, como vai dizer na carta aos Hebreus, logo no início, quando a gente começou a meditar, para a gente ter cuidado, aquele cuidado que ele diz, vamos ter cuidado para não perdermos o repouso eterno. É a nossa conversão. E hoje a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 7, 25 ao capítulo 8, verso 6, vai mostrar hoje o autor que Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Nós temos que fazer esse propósito. Quando nós lembramos a vida dos santos na igreja, é com esse propósito de mostrar o exemplo como eles fizeram, para não nos desanimarmos. Muitas vezes a nossa batalha é contra nós mesmos, não é verdade? Contra os nossos erros, contra as nossas más inclinações, contra as nossas próprias debilidades do caminho. Muitas vezes nos entristece, porque ninguém gosta de pecar, não é verdade? Quando pecamos, nós baixamos a cabeça como Adão e Eva, nos escondemos, nós vamos diante de um espelho espiritual enxergar a nossa humanidade como ela é frágil, pecadora. É assim que nós somos. Mas Deus quer essa humildade nossa. Isso não é para nós motivo de desanimar, não. Muitas vezes o nosso espírito é orgulhoso, ele não quer pecar, ele não quer errar. Isso é orgulho. Jesus Cristo está aí como um sacerdote apontado no livro, na carta aos Hebreus, mostrando que ele está sempre vivo para interceder por nós. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, Jesus Cristo, santo, inocente, sem mancha, separado do pecado. Na verdade, o autor escreveu separado dos pecadores. Na verdade, vamos fazer aqui uma ênfase. Separado do pecado, elevado acima dos céus, porque os pecadores somos nós. Jesus Cristo veio juntar-se a nós. Ele veio assumir a nossa humanidade em si, no seu corpo. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, que no tempo já existiam, como Zacarias foi um desses, o pai de João Batista era um sacerdote, ofereciam sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Jesus Cristo fez uma vez por todas, como ele vai dizer, ofereceu-se a si mesmo. Ele era o próprio sacrifício, o sacerdote que se oferece a si mesmo. Tal grau de sua santidade, tal grau de sua divindade. E nós comungamos desse sacrifício. Uma vez oferecido no Calvário, nós apenas renovamos ele na Eucaristia. Nós renovamos para que a nossa fé não desanime.
aquela renovação do sacrifício, nós entendemos como que, tendo em vista os nossos pecados, como diz, a lei não foi capaz de nos justificar. A lei constituiu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que é o próprio Cristo, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho perfeito para sempre. Portanto, vamos hoje nos animar, entender o sentido que vem sendo direcionado na palavra da carta aos Hebreus em nossas vidas, sobre o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que nós lemos nas leituras anteriores. Deus quer fazer morada em nós. Deus, ele não se conteve somente de criar a humanidade, de fazer da humanidade uma obra de suas mãos. Ele veio fazer morada em nós. Ele quer fazer morada em nós, por isso ele se torna um alimento. O alimento que nos alimenta espiritualmente, que é Jesus presente na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Isso no versículo 3 do capítulo 8 da carta aos Hebreus. É necessário que tenhamos algo a oferecer a Deus. E o que nós vamos oferecer para Deus, junto com a celebração do sacerdote, que o sacerdote levanta ali aquela Eucaristia, que é o próprio Cristo presente, renovado no seu sacrifício do Calvário por nossos pecados, vamos oferecer nossa vida, como esta Santa Inês ofereceu sua vida. Ela derramou seu sangue. Nós não derramamos o nosso sangue, mas representados em Cristo, nós fazemos ali um derramamento de sangue da nossa vida. Por isso é preciso entender a Eucaristia, porque aquele corpo que ali é representado, o corpo de Cristo, é o nosso. Eis o meu corpo, Jesus Cristo presente. Ele derramou seu sangue. Era um sacrifício que todos nós teríamos que fazer do nosso corpo. Ele fez de si mesmo por nós. Portanto, quando nós celebramos a Eucaristia, nós vamos ser um mártir com os mártires, com o próprio Cristo. Vamos derramar o nosso sangue. Vamos oferecer o nosso sangue com o de Cristo. É uma aliança perfeita que Deus fez. Em Cristo Jesus por nós, pelos nossos pecados, para assumirmos verdadeiramente a nossa vocação de sermos eleitos, chamados à morada eterna. Que Deus possa nos orientar a partir do Evangelho também, porque o Evangelho é riquíssimo nessa palavra de Cristo, Salvador, que destruiu o mal e a morte, que fez brilhar a luz, a vida imperecíveis para nós, conforme a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 10. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, aquele que retirou-se, como hoje mostra no Evangelho, para a beira do mar junto com seus discípulos, para junto das pessoas. Muita gente da Galiléia o seguia, muita gente da Judéia, de Jerusalém, aí vai mostrar outra cidade distante, Idumeia, do outro lado do Jordão, dos outros territórios de Tiro e Sidônia, foram todos até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Jesus confirmava assim o seu ministério sacerdotal. Ele era o sumo sacerdote, ele era o próprio sacerdote, o próprio Deus, a própria divindade presente no meio da humanidade, para assumir toda a nossa fraqueza, para vir justamente dando esse apoio incondicional à nossa fraqueza, dando ao homem a mão, providenciando a barca, providenciando a cura, providenciando a nossa caminhada. Cabe a nós cumprirmos com efeito tudo o que Jesus colocou para nós no Evangelho como uma proposta. Devemos assumir, dar o nosso sim incondicional como Santa Inês, dar o nosso sim contra os espíritos maus, como vai ser citado no Evangelho, que muitas vezes é representado no homem,
Vai somente falar que Jesus é o Filho de Deus, mas não vai assumi-lo? Devemos ter esse cuidado, esse olhar de sermos como que verdadeiros discípulos de Cristo, porque reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, até os demônios reconhecem, como está aí no Evangelho. Devemos ter uma decisão da nossa vida e oferecer hoje esse sacrifício, a nossa própria vida, na celebração que fazemos hoje em memória a Santa Inês. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concede para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, está aqui as laudes para você rezar. Fazer esse louvor complementar, porque a oração faz parte desse alimento, que é o alimento eucarístico que nós vamos receber hoje na celebração também. Como já recebemos espiritualmente aqui, na oração Hóstia Celestial, vamos recebê-lo na também celebração eucarística que fazemos todos os dias. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação, pela sua conversão. E aqui, pessoas que falaram conosco e nós vamos responder. E aqui falou conosco Clélia Silva. Boa tarde, senhor Paulo Maia. Peço oração para minha sobrinha Amanda da Silva Mendonça, que está com coronavírus. E todos da cidade de Tremembé. Tem muitas pessoas, que Deus abençoe todos do mundo inteiro e família também. Salve Maria Santíssima, amém. Vamos colocar suas intenções aqui. Clélia Silva, que Jesus te abençoe igualmente. Marni Silva, bom dia Paulo Maia, peço oração pela minha família. Vamos intercedendo já aqui por você, Marli Silva. Alessandra Mariano, Deus te abençoe sempre, Paulo Maia, pela sua evangelização, amém. Que Jesus te abençoe igualmente, Alessandra Mariano. Sueli Barreiros, bom dia Paulo Maia, que Deus te dê muita saúde e paz, igualmente na sua vida também. Sueli Barreiros. Ana Costa, bom dia Paulo Maia, paz de Jesus, o amor de Maria, amém. Glória a vós, Senhor, igualmente. Ana Costa, obrigado pela sua presença e participação no nosso canal, que Jesus te abençoe igualmente. Elvia Maria, bom dia seu Paulo Maia e sua família também, saúde e paz, e que Deus nos abençoe sempre, amém. Igualmente, Elvia Maria. Socorro Melo, bom dia, meu irmão Paulo Maia, peço oração pela minha saúde. Vamos rezando, já estamos colocando aqui suas intenções. Socorro Melo. Maria da Luz Varela, bom dia Paulo Maia, senhor Paulo Maia, obrigado por estar de volta com os nossos comentários, que o Espírito Santo te abençoe sempre, amém, igualmente. Maria da Luz Varela, um grande abraço para Portugal e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.